Novidades para corintianos e rubro-negros. O Timão se vê mais perto da contratação de Vitor Cantilho, volante que apareceu muito bem no Júnior Barranquilla. Já o Flamengo apresenta enorme expectativa em relação a Thiago, contratado na semana passada do Náutico. Vou te trazer valores e a expectativa do rubro-negro em relação ao atacante. E para fechar, no vídeo de hoje do canal do Nicola, preciso te falar sobre a nova investida do Red Bull, que está disposto a gastar 5 milhões de euros no zagueiro Valse do São Paulo e já ofereceu mais 5 milhões de euros por um atacante do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e quero começar esse vídeo dando uma dica para você que é apaixonado por futebol e vive dando pitaco no seu time e no time dos outros. O Sport Manager 365 é o local apropriado para você mostrar que manda muito bem como técnico. Trata-se de um fantasy de futebol, para mim o melhor que existe no mercado, com vários campeonatos, brasileiro, espanhol, italiano, Champions League, entre outros. Você escala seu time online e pontua de acordo com o que os jogadores fazem dentro de campo na vida real. E se você mandar bem nas escalações, ainda vai ganhar dinheiro, isso porque os melhores de cada campeonato são premiados com grana. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do Sport Manager 365, você vai lá, cadastra seus dados, valida os dados, porque aí automaticamente já ganha 10 dólares para começar a brincar. Bom, vou começar o vídeo falando sobre o Red Bull Bragantino, uma das novidades do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão em 2020. O Red Bull Bragantino, na teoria, seria um candidato ao rebaixamento. Afinal de contas, volta à primeira divisão depois de um longo e tenebroso inverno. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Hoje, talvez só o Flamengo tenha maior capacidade de investimento do que o Red Bull Bragantino. Quer dois bons exemplos? Alguns dias atrás, a diretoria do Red Bull Bragantino ofereceu 5 milhões de euros, ou 23 milhões de reais, para a contratação do zagueiro Valse, do São Paulo. E olha que o Valse ainda nem é titular no tricolor. Zagueiro promovido das categorias de base, atuou em algumas partidas no time principal, mas ainda não conseguiu uma sequência grande que justificasse um investimento tão grande. E depois de propor esses 5 milhões de euros ao São Paulo, o Red Bull Bragantino procurou o Palmeiras com os mesmos 5 milhões de euros para a contratação do atacante Arthur. São duas negociações distintas, tá? O Red Bull Bragantino quer contar com os dois jogadores. O Arthur tem 21 anos de idade, ponta-direita que fez excelente campeonato brasileiro pelo Bahia. As negociações estão em andamento, mas num primeiro momento o Palmeiras recusou os 5 milhões de euros do Red Bull por entender que ele vale mais. A resposta do Red Bull Bragantino foi bem curiosa. Foi algo como: olha, vocês não vão conseguir vender o Arthur por um valor maior, ele não vai ser utilizado no elenco principal do Palmeiras, e aí no mês de março, quando vocês precisarem vender, até porque o Palmeiras passa por dificuldades financeiras, a proposta do Red Bull não será mais de 5 milhões de euros, certamente vai ser menor. Apesar disso, o Palmeiras manteve a decisão e rejeitou essa primeira proposta de 5 milhões de euros ou 23 milhões de reais. Essa oferta continua valendo e se o Palmeiras mudar de ideia, basta ligar para o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, para se acertar em relação ao repasse do atacante. Jogador que foi muito bem com a camisa do Bahia, foram 55 jogos e 10 gols marcados. Faltou te atualizar sobre a situação do Valse. Num primeiro momento, o São Paulo rejeitou os 5 milhões de euros, mas como também está desesperado atrás de dinheiro, é bem possível que o negócio saia nos próximos dias, com o Red Bull bancando esses 5 milhões de euros e deixando um percentual de uma venda futura do Valse. E em meio a essa negociação, o Red Bull também quer convencer o São Paulo a emprestar o Elinho por uma temporada com o valor dos direitos econômicos fixados. O Elinho perdeu espaço no São Paulo depois de uma estreia muito boa. Você vai lembrar que o Elinho estreou no time titular com um gol contra o Flamengo, mas ao longo da temporada foi perdendo espaço e termina o ano de 2019 à margem do elenco do São Paulo. É bem verdade que a ideia tricolor era vender o Elinho, mas diante da falta de propostas, o empréstimo para o Red Bull pode ser uma boa alternativa. Quero te atualizar agora sobre as negociações em andamento no Corinthians. E vou começar falando sobre Vitor Cantilho, volante, 26 anos de idade, colombiano, pertence ao Júnior Barranquilla. Ele é o grande alvo do Corinthians para a posição de volante. Desde a temporada passada que o Thiago, o novo técnico do Corinthians, está de olho nesse volante. Eles se conheceram na final da Sul-Americana, final vencida pelo Atlético Paranaense.
O Atlético não teve condição financeira para comprar o jogador e o Corinthians apareceu recentemente com uma proposta de 2 milhões de dólares, pouco mais de 8 milhões de reais, para contratar o volante de 26 anos de idade em definitivo. O Santos é outro clube brasileiro que também monitora a situação do Cantillo, e a proposta feita pelo Peixe, pelo presidente José Carlos Pérez, foi de uma troca, com o Uribe indo em definitivo para o Júnior Barranquilla e o Vitor Cantillo indo para a Vila Belmiro também em definitivo. Os colombianos já rejeitaram essa possibilidade, não querem o Uribe, eles querem o dinheiro. E a pedida inicial era de algo na casa dos 4 milhões de dólares, valor já descartado pelo Santos, que não tem condição financeira de fazer qualquer investimento, e também descartado pelo Corinthians. O que pode pesar a favor do Corinthians? A vontade do jogador, que já se manifestou lá na Colômbia com o interesse de defender o Timão em 2020. Então é baseado nisso que o Corinthians está apostando que ele será reforço para a próxima temporada. Surgiu nos últimos dias a notícia de que o Timão mandou 2 representantes para a Colômbia. Uma fonte minha, do próprio Corinthians, assegurou que não há necessidade nenhuma de mandar representante por lá. As negociações têm sido feitas à distância e há otimismo no Corinthians de que ele pode ser contratado. Tenho recebido muita pergunta de torcedor corintiano sobre o Michael, atacante do Goiás. Já contei aqui há alguns dias sobre a proposta feita pelo Corinthians ao Goiás, algo na casa dos 20 milhões de reais por 55% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda se colocou à disposição para emprestar vários jogadores para o Goiás ao longo do próximo ano. A primeira resposta do Goiás foi negativa. O Goiás disse que o valor é muito baixo e vai aguardar por propostas de fora. Inclusive o empresário do Michael, o Edu Maluf, está no exterior em busca de ofertas, seja da China, seja da Europa. Tudo porque o Goiás quer 55 milhões de reais se a proposta for de um clube brasileiro ou 15 milhões de euros se a proposta vier de times do exterior. O Corinthians decidiu não aumentar essa oferta, pelo menos por enquanto, e avisou ao Goiás que vai mantê-la de pé. Se não aparecer nada de fora, o Timão está apostando que os dirigentes do Goiás entrarão em contato e poderão voltar a negociar em cima daqueles 20 milhões de reais oferecidos na semana passada. Quero te falar também sobre a busca do Corinthians por um lateral esquerdo. Sid Clay, Jorge e Dodô, esses 3 são os nomes em pauta nesse momento. A prioridade no Timão é a do Jorge. Embora seja o jogador mais caro, o Mônaco pede algo na casa dos 5 ou 6 milhões de euros. O Corinthians tenta convencer o Mônaco a liberá-lo por empréstimo. O Sid Clay, que parecia uma negociação simples, ficou um pouquinho mais complicada porque o time dele na Ucrânia quer dinheiro para liberá-lo. Já o Dodô, que não deve ficar no Cruzeiro para o próximo ano, jogador revelado na base do Corinthians, surge hoje como terceira opção, mas não dá para descartar a possibilidade dele ser contratado, até porque é bem mais barato do que o Jorge, embora seu salário seja salgado na casa dos 625 mil reais por mês. Quero fechar o vídeo te contando sobre o Flamengo e as novidades do mercado. Para começar, preciso falar sobre Thiago, atacante de apenas 18 anos de idade, anunciado no fim da semana passada como novo reforço rubro-negro. Ele foi contratado no Náutico sem nenhum alarde, até porque o Flamengo se preparava para a disputa do Mundial. O que ninguém conseguiu descobrir é o valor investido pelo Flamengo. Conversei um pouquinho antes de gravar esse vídeo com uma fonte minha rubro-negra e ele me assegurou que o custo da operação será de 1 milhão de dólares. O Flamengo vai ficar com 80% dos direitos econômicos, o restante vai ficar com o Náutico. Jogador que foi muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico foi o campeão da Série C e voltou para a Série B. Na temporada foram 8 gols marcados, que fazem dele o vice-artilheiro do Timbu em 2019. Atua como ponta direita, embora jogue com a perna esquerda. A jogada mais característica do Thiago é trazer para dentro e finalizar. Finalização bem forte, marcou bonitos gols ao longo desse ano. Inicialmente o Flamengo divulgou que vai utilizar o Thiago no time sub-20. Mas ouvi desse dirigente que as expectativas em relação ao atacante são as melhores possíveis. Existe a convicção de que ele vai ser bastante útil no time principal, e é por isso que ele será utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Vale lembrar que a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca está marcada para o dia 19 de janeiro, mas os titulares só se reapresentam das férias no dia 22 de janeiro. Ou seja, o time sub-20, reforçado pelo Thiago, terá boas rodadas do Campeonato Estadual para mostrar serviço. E existe a expectativa do Jorge Jesus e da diretoria de que o Thiago se torne uma ótima alternativa para o time principal ao longo do ano. Eventualmente até para ser uma sombra do Everton Ribeiro, com características completamente diferentes, porque o Everton, embora crie pelo lado direito e traga a bola para o lado esquerdo, o Everton cadencia mais o jogo, enquanto o Thiago dá sempre velocidade e finaliza para o gol.
Só para fechar sobre o Thiago, mais duas curiosidades. A primeira delas, ele chegou a ser recusado no Sport e no Palmeiras em testes que fez. E durante muito tempo ele era visto como um peladeiro de praia, até porque cresceu no Recife jogando bola na praia. A segunda curiosidade diz respeito ao fato de o Thiago ter sido convocado nessa temporada para a seleção brasileira sub-18. O André Jardine, que é técnico da seleção de base, gostou das apresentações do Thiago com a camisa do Timbu e resolveu dar uma oportunidade para ele no começo da temporada. Para fechar de vez sobre o Flamengo, preciso te contar que o rubro-negro continua de olho em Pedro. Aquela possibilidade de contratá-lo por empréstimo junto à Fiorentina não está descartada. Inclusive, o empresário do Pedro está na Itália tratando desse assunto com a Fiorentina. A tentativa é de convencer a Fiorentina a liberar o Pedro por empréstimo de uma temporada, e o exemplo que tem sido dado é do Gabigol, que foi para o Brasil com pouquíssimo moral depois de não dar certo na Inter de Milão e no Benfica, se recuperou na temporada passada no Santos e nessa temporada foi o melhor jogador do futebol brasileiro. O Pedro tem atuado muito pouco no futebol italiano e poderia dar a volta por cima com a camisa rubro-negra. Importante, o Flamengo garante que a contratação dele nada tem a ver com o futuro do Gabigol. A ideia do Flamengo é ter o Pedro e também o Gabigol. Se as tratativas com a Inter de Milão pela manutenção do Gabigol não rolarem, o Flamengo, além do Pedro, vai buscar um outro atacante para jogar com a camisa 9. Já ia me esquecendo de te contar sobre o Bruno Henrique, que tem sido bastante assediado nos últimos dias pelo Xangai SIPG, um dos times mais ricos do futebol chinês. O Flamengo já fez chegar aos ouvidos desse clube chinês que só libera o Bruno Henrique mediante pagamento da multa de 30 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Se os chineses depositarem a grana, o Flamengo vai agradecer os serviços prestados pelo Bruno Henrique, os títulos garantidos muito também por conta da contribuição do atacante e vai considerar essa passagem dele uma das mais bem-sucedidas do ponto de vista financeiro. É que o Flamengo pagou 23 milhões de reais e teria, em pouco menos de um ano, um lucro de 113 milhões de reais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, não acredito, não se inscreveu ainda, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, crítica, cornetada, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!